O Pedro disse: democracia é quando os pobres e os ricos têm a mesma importância na hora de decidir os rumos da política. Isso pra mim. Ibris diz: democracia é, antes de tudo, uma palavra. Obrigado, eu tô adorando isso, né? A palavra está sendo disseminada. É essa noção que eu quero sempre que vocês tenham. O que é? Que é dane-se, né? Primeira palavra, né? Palavra pode significar um monte de coisa. E pá, eu vou dar um significado possível. Isso é importante sempre. Democracia é, antes de tudo, uma palavra. Provém da organização societária específica ateniense e acho que de umas outras polis, tendo a ver com o poder local e a divisão de poder da polis entre os demos. Isso que o Hybris acabou de dizer significa que ele pertence à camarilha vermelha, certo? Então a gente está corroborando nos elementos fundamentais de percepção da realidade. Eu preciso, e a minha briga na internet é para fazer, não você tomar a decisão de votar no Lula, ou no Ciro Gomes, ou no Jair Bolsonaro, que seja. Eu preciso que você perceba os fundamentos da disputa, que vai ser, ao final das contas, votar no Jair, ou votar no Ciro, ou votar no cara do Novo. A minha questão, para chegar lá, antes eu preciso que vocês comunguem comigo dessa percepção de realidade, que é o que o Ibris apontou. O Francisco disse: democracia é um processo de onde as decisões, pelo menos algumas, são tomadas por conjuntos extensos de pessoas, extensos relativos ao que você quiser. O Gabriel disse: rapaz, até hoje estou em busca de um conceito de democracia. Veja que estar em busca de um conceito de democracia é anti-heraclítico, conforme a gente conversava antes, né? Não tem um conceito de democracia. E aí vocês vão perceber, com certeza o Ribres vai me ajudar aqui nessa transição. A democracia surge quando a queda da ditadura de Solon? Não é não, Pedro. Não é não. A democracia foi um termo muito esgarçado. Para conseguir conceituar minimamente, precisa de outras palavras, como grega, liberal, direta. Veja, Jefferson, aqui a gente tem um problema que é você está substituindo uma categoria, que tem a ver com o vídeo passado, você está substituindo uma categoria, tipo assim, eu vou resolver o problema da categoria, o que eu vou fazer? Vou criar uma categoria específica. Você está raciocinando como merda, lixo desastrado do Aristóteles. Entendeu? É assim, como é que resolve o problema de uma categoria ambígua? A gente dá uma característica mais específica. O que você está criando é taxonomizando, né? Tem a categoria geral, que é democracia, e tem a democracia liberal, e tem a democracia grega, aí tem a democracia maneira, aí tem a democracia parlamentarista, aí tem a democracia... Bom, isso que você está fazendo é substituir um problema de taxonomia por outro problema que é de taxonomia. Você está achando que por uma especificação da taxonomia você está resolvendo um problema. Isso que é o inferno que eu quero matar Aristóteles. É isso. Porque Aristóteles acha que deu solução, né? Aristóteles deu solução para a questão do Heráclito assim. Né? Assim, como é que resolve um problema? Não basta você criar um conjunto de caixinhas que você vai enfiando as coisas e daqui a pouco você tem o conhecimento da realidade em si. Porque você sabe qual é a diferença entre a democracia antiga pela moderna? Porque tem uma taxonomia, né? Tem uma maneira de organizar. A moderna tem isso, a presente tem isso. A inglesa é a monarquia democrática e a estadunidense é a democracia republicana. Aí você acha que, através da taxonomia dos conceitos, você vai conseguir resolver um problema que não é de taxonomia. Esse é o monstro que eu quero matar, que é o Aristóteles. É esse que é o problema. Esse é o problema elementar. Achar que as coisas se resolvem através de um processo de taxonomização dos conceitos. Isso é o que eu quero matar. Então, o Rio disse: vou lançar outro significado de democracia. É o poder da população de um país quando representa no Estado através de votos. Tá vendo? Essa formulação já está errada, porque lá em Atenas, o que caracterizava a democracia, e Aristóteles é um dos historiadores que, né, ao fazer a análise dele, vai expor isso na política, não é isso. Na democracia antiga, o fundamental é a eleição por sorte.
Porque se é todo mundo igual, não interessa quem for pro cargo, né? Se é todo mundo igual, não precisa a gente decidir quem é o melhor. Vai qualquer um, não é todo mundo igual? Vai qualquer um. Se todo mundo pode exercer o poder, por que não pode ir um pouquinho, daqui a pouco vai você, daqui a pouco vai o outro, por sorteio? Por que não pode? Né? Então, assim, perceba, se você usa a palavra democracia, você não consegue perceber, se você fundamenta a democracia no voto, você está fazendo o quê? Você está pegando o particular que você está acostumado, e irrigando todo o resto com a percepção que você está acostumado, entendeu? Mas mais importante de definir, de encontrar o que há em comum, é entender o processo histórico de formação daquele regime. E por isso que eu gostei do primeiro comentário do Hybris, que ele disse, ó, a democracia... Não, cadê? Me perdi. A democracia é, antes de tudo, uma palavra. Primeiro ponto, né? Deixar isso claro. Democracia, primeiro, antes de tudo, é só uma palavra e nada mais. Depois, de onde é que vem a palavra? Veja que o movimento é o contrário. Não é o movimento do merda do Aristóteles. Tipo, eu olho a realidade e aí eu coloco a realidade em caixas e aí pronto, agora eu tenho conhecimento, porque eu olhei a realidade e coloquei a realidade em caixas. Mais importante do que taxonomizar, embora taxonomizar tenha sua importância, certo? Não é negar a importância do projeto aristotélico de achar que vai... O problema dele é a fé nesse projeto, né? De achar que por um projeto taxonômico você vai colocar as coisas em caixas racionais, que encaixa o significado de todas as coisas, e através disso é o movimento básico da ciência, né? Mas para além disso ter sua importância, mais importante do que isso, e por isso a gente tem que abandonar o verme inútil do Aristóteles, e isso é retórico, tá certo? É retórico. Eu quero mostrar para vocês a importância de perceber que o que é mais importante não é classificar as coisas. Mais importante é conhecer o processo de formação das coisas. Percebe onde é que a gente está indo para Heráclito? As coisas não são eternamente, elas se formam. Ora ela se forma de um jeito, ora ela se forma de outro jeito. Mais importante do que tentar enquadrar a realidade em caixas, embora isso tenha também a sua importância, é entender o processo de formação das coisas. E aí ele diz, democracia antes de tudo só uma palavra, beleza. E a palavra provém do quê? Da organização societária específica ateniense. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. O trabalho que acontece na Grécia de classificação, que Aristóteles herda, ele não inventa, isso já aparece em Heródoto, isso aparece em Platão, essa noção de que tem uma diferença entre, por exemplo, tem a democracia, que é uma coisa, aí tem a aristocracia, que é uma outra coisa, aí tem uma monarquia, que é uma outra coisa, aí você enfia essas merdas numa caixa, e aí você acha que você pode entender a realidade através da caixa que você criou. E aí você para de perceber que o importante é entender por que surge um negócio que a gente chama de democracia em Atenas. Por que esse negócio surge? Como é que esse negócio surge? Como é que ele se espalha? O que esse negócio tem de bom e que a gente quer ver espalhado? Ou não tem nada de bom? O que tem? Ou seja, o processo de formação da coisa que depois vai ganhar uma caracterização por uma classificação. Você não pode substituir a importância da observação concreta da formação da coisa que gerou depois o termo. Você não pode colocar isso atrás, a importância disso atrás de um entendimento do que é o conceito. O conceito de democracia é isso. Isso não significa nada, porque para início de conversa o conceito só surgiu da existência material. Primeiro existiu a democracia grega, depois alguém resolveu chamar isso de democracia. Mas primeiro existia a coisa. Depois é que o termo surge. Entendeu? Então o processo mais importante de compreensão da realidade não é o processo de conhecimento dos conceitos. Entenderam o meu pressuposto todo? Minha fundamentação, meus pressupostos, meus vieses, né? Eu tenho a interpretação de que é mais importante do que classificar as coisas, embora a classificação tenha a sua importância, eu não estou negando a importância da classificação, mas mais importante do que um processo taxonômico, classificatório, é compreender a origem material da coisa que, para princípio, precisa existir, para depois surgir a classificação, caceta. Entendeu? Antes existe o cachorro, para depois você enfiar o cachorro na família dos carneiros, não sei o quê. O processo que Aristóteles faz
na percepção de realidade dele, não tem em questão qual é a origem do cachorro. Para ele a importância é qual é a diferença entre cachorro e gato. E colocar as coisas na caixa do cachorro e as coisas na caixa do gato. O que eu estou dizendo, mais importante do que entender qual é a caixa do cachorro e qual é a caixa do gato, é por que que tem o que que torna um cachorro e um gato um gato. É o processo de formação da coisa que é mais importante do que o conceito, porque o conceito inclusive vem a reboque da razão da existência da coisa. A coisa vem antes do conceito. Inclusive não só a coisa no sentido de... não só a coisa no sentido da existência dela, que isso seria dizer um óbvio, mas a importância do procedimento de compreender a origem da coisa é mais importante do que o procedimento de classificar a coisa. Entendeu? Então, percebe que a minha posição é valorativa, mas a minha posição valorativa tem um monte de pressuposto. Você pode achar, não, mas eu acho muito importante classificá-los. Classificá-los é que é importante. Tem que mostrar que democracia é assim, que a monarquia é assado. Aí eu vou falar, quando você faz isso, o que que acontece? Você para de perceber que tem muitas coisas no que você identifica, às vezes identifica muito bem como democracia, que é igualzinho uma monarquia ditatorial, uma monarquia absolutista. Tem uma coisa que acontece na democracia que é exatamente igualzinho o que acontece na democracia, numa monarquia absolutista. Tem coisa que acontece na democracia que é igualzinho a monarquia. Como é que você percebe isso? Só percebendo os processos de formação. É mais fácil perceber isso pelos processos de formação do que por uma tentativa classificatória. Certo? É isso. Na verdade, a classificação tem que ser o passo final de uma análise de concretudes e o surgimento dessas concretudes. O primeiro passo é o investimento no surgimento da concretude. O segundo passo é que é classificatório.